esqueci de botar pra gravar, ué. Vamos lá, ainda bem que eu lembrei a tempo. Então, pessoal, só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no YouTube, tá bom? Caso vocês queiram acessar de novo lá depois, para rever a aula, para esclarecer alguma dúvida, vai estar disponível lá para vocês no meu canal. Depois eu posto para vocês o link do canal aí no chat. Mas eu acho que vocês já devem ter acessado anteriormente, né? Aí, enviei para vocês. Então vamos lá. Na última aula, pessoal, a gente estava falando sobre o processo de colonização da Inglaterra na América, né? Processo de formação das 13 colônias, as características dessas 13 colônias, né? Falamos das colônias do norte, das colônias do sul. Explicamos, né, que esse processo de colonização ele se deu de forma diferente na América do Norte do que na América do Sul, né? Que lá, por mais que existisse um critério de colonização mercantilista, principalmente nas colônias ao sul das 13 colônias, né? Lá o que se deu em maior âmbito foi a colonização de povoamento, né? E aqui na América do Sul foi mais uma colonização de exploração mesmo, ok? Então, todos esses aspectos aí que a gente falou na última aula, nós chegamos aqui, paramos aqui, né, nesse ponto, a crise do sistema colonial. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, ainda na segunda metade do século XVIII, colônias inglesas e francesas começaram a iniciar seus processos de independência, o que se alastrou por toda a América Latina durante o século XIX. Peraí, pessoal, deixa eu só... Nossa, pessoal, me desculpa. Eu tô falando nada com nada. Eu vi essa imagem aqui e pensei que a gente estava falando sobre a colonização inglesa. A gente está falando sobre a Brasil colônia. Oh, meu Deus do céu. Me desculpem, pessoal. Isso aqui é uma notinha que o professor deu aqui, tá? A cabeça tá muito ruim. Vamos lá. Rosane até ficou brava. Bateu o caderno aí. Desculpa, Rosane. Desculpa, galera. Que isso? Nossa, é porque... deixa eu contar pra vocês. É porque eu tô passando por um processo aqui de mudança, né? Eu pedi a transferência, saiu de novo o processo. Nós tá querendo mudar lá pra Paracatu. Aí a cabeça minha tá tão cheia com esse negócio de mudança e o medo de pegar Covid no processo dessa mudança aí também, que a ansiedade nossa tá no topo. Nem eu, nem Você me... vai voltar para sua terra? Vou voltar pra terrinha. Ah, Nós construímos uma casinha lá. ah, é? Aí nós tá querendo voltar. Aí era pra gente tentar, a gente ia tentar voltar no final do ano passado. Aí a gente foi, começou o processo, não sei se você ficou sabendo. A gente foi até tentou, pediu a transferência, mas aí o Estado, depois de abrir o processo, olha que sacanagem, o Estado abriu o processo de transferência, a gente fez o pedido, aí quando faltava assim, pô, acho que 2 dias para dar o parecer, né, para fazer sair a Hum. publicação, eles lançaram um decreto falando que não vai fazer transferência não, Ó, por causa da pandemia. Aí a gente já tinha feito orçamento, a gente já tinha, sabe, já tinha deixado tudo preparado, levantado o dinheiro. Aí agora estamos passando por esse processo de novo, que abriu de novo o processo de transferência. Aí ninguém dorme mais aqui nessa casa também mais não. A gente tá muito ansioso. Aí de vez em quando eu tô dando umas manotas. vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai, vai, se Deus quiser vai. Então, pessoal, esquece tudo que eu falei até agora. A gente está falando da crise do sistema colonial brasileiro, tá bom? Comecei a ler o tópico aqui, comecei a achar muito estranho, né? Mas o que que acontece, galera? Na última aula a gente estava falando aqui sobre as revoltas coloniais, né? Falamos do ciclo do ouro, falamos das revoltas coloniais, né? Que muitas das vezes elas questionavam essa questão do monopólio comercial, que a colônia não poderia fazer comércio com nenhuma outra nação que não fosse a sua metrópole. No caso do Brasil, só poderia fazer comércio com Portugal, né? Falamos aqui, né? Explicamos como é que funcionava os critérios do pacto colonial,
né? Que colônia só pode fazer comércio com metrópole, metrópole faz comércio com quem ela quiser, e a colônia, tanto para comprar quanto para vender, é só com a metrópole, né? Que é o quanto esse sistema é vantajoso para a metrópole, para o enriquecimento da metrópole, e o quanto é danoso, né, para a colônia. Falamos do processo de manufaturas, né, o processo de transformação das manufaturas em indústrias, que começou na Inglaterra, o processo da industrialização, né, da Revolução Industrial, que começou a mudar a organização social, que antes, durante o mercantilismo, era supervalorizada a mão de obra escrava, né? A produção dependia da mão de obra escrava. Agora, com a produção industrial, né, a Inglaterra ela vai começar a fazer uma pressão sobre as outras nações para que abandonem a escravidão, né? Por quê? Porque eles estavam com dó dos escravizados? Não, nada a ver. É porque eles queriam que os trabalhadores tivessem salários para poder comprar os produtos ingleses, ok? Então vamos lá. Agora entrando aqui na crise do sistema colonial. Ao mesmo tempo, ainda na metade do século XVIII, colônias inglesas e francesas começaram a iniciar seus processos de independência, o que se alastrou por toda a América Latina durante o século XIX. Ok? Então, pessoal, a gente tem o processo de independência no Haiti, né? A gente tem o processo de independência dos Estados Unidos, né? Todos esses processos de independência aqui que a gente citou, né, das colônias inglesas e francesas, super influenciados pelas ideias iluministas, né? Esses autores iluministas, o Adam Locke, entre outros, vão ter as suas obras publicadas, né? E essas obras vão chegar até aqui o Brasil e vão começar a gerar questionamentos entre os habitantes aqui da colônia. Será que o Brasil deve mesmo continuar sendo uma colônia de Portugal? O que o Brasil não está perdendo por ser uma colônia de Portugal? Imagina o potencial econômico, o potencial financeiro que o Brasil teria se livrasse do domínio português, né? E isso aí foi um dos principais fatores também para muitas das revoltas coloniais, né? Então, é isso aí. Apesar da letargia em que essas transformações ocorreram no Brasil colônia, suas consequências foram cruciais para o fim do seu ciclo. Ok? Então vamos lá. A crise do sistema colonial. Após Napoleão ameaçar invadir Portugal e, consequentemente, ocorrer a transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma série de interesses locais, somada às transformações de ordem econômica, social e cultural que estavam em processo, entre outros fatores, acabou promovendo o fim do ciclo mais duradouro até agora da história do Brasil. Então, pessoal, em outras palavras, vai ser a vinda da família real de Portugal para o Brasil que vai dar fim ao processo, ao período, né, do Brasil colônia. E isso vai se dar, pessoal, essa vinda da família real vai sair de Portugal para vir para o Brasil devido à pressão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era um militar francês, né? Ele lutou bastante na França durante os períodos da Revolução Francesa e foi ganhando uma ascensão cada vez maior, porque ele sempre ia trocando de lado à medida que os poderes, né, que as reviravoltas no poder da França iam ocorrendo. E ele, sempre muito bom estrategista, muito inteligente, ele foi granjeando cada vez mais postos mais altos, né, ficando cada vez mais importante, até que em um momento ele se autoproclamou imperador da França, ok? Primeiro ele se tornou cônsul da França e depois ele se autoproclamou imperador da França. E a gente vê, né, aqui todos os domínios da França, as posses que a França expandiu, né, nos territórios aqui da Europa. E um dos principais empecilhos para a França continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, era a Inglaterra, né, aqui representada como Grã-Bretanha. O que acontecia? A Inglaterra, nessa época, que ela já tinha um vasto império, tinha grandes domínios, né, e ela tinha essa questão de, por a Inglaterra não estar ligada diretamente por terra à Europa,
ela tinha toda essa vastidão de água, né, que a separava da Europa. Então a França, tentando prejudicar a Inglaterra, ela estabeleceu o bloqueio continental, né? E o que seria o bloqueio continental? A partir de hoje, nenhuma nação da Europa vai poder fazer comércio com a Inglaterra, né? A França buscando prejudicar a Inglaterra. E Portugal a gente vê aqui, Portugal dependia muito do comércio com a Inglaterra, né? E Portugal estava endividada até as calças, né, com a Inglaterra. Não tinha como ela romper suas relações comerciais com a Inglaterra, mas a França estava lhe pressionando. E Napoleão Bonaparte vivia falando com Dom João VI, né, que era o rei aqui de Portugal, falando o seguinte: olha, corta suas relações com a Inglaterra, senão eu vou invadir Portugal. Se eu invadir Portugal não vai ficar legal para você não, hein? Aí ele muito preocupado com essa situação e não podia também virar as costas para a Inglaterra, porque senão ele geraria um problema grande para ele também. Então ele pede ajuda da Inglaterra e reúne uma frota de navios muito grande, né, e faz a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né, para evitar a pressão, para evitar os ataques de Napoleão. No final das contas, né, com a corte saindo, Napoleão invade Portugal, Napoleão domina, né, Portugal, Portugal se torna um território francês, mas a corte portuguesa está salva, o Estado português está salvo, né, a salvo no Brasil. Quando Dom João VI chega ao Brasil, né, nesse momento aí que a gente chama da transferência da corte portuguesa para o Brasil, ele vai declarar o Brasil como parte do reino de Portugal e Algarves, né? Ou seja, o Brasil ele vai deixar de ser uma colônia portuguesa, ele vai se tornar um estado português, ele vai se tornar parte do território de Portugal, né? Assim como qualquer outro estado de Portugal mesmo. Então, isso aí vai mudar completamente as dinâmicas sociais, as dinâmicas econômicas aqui dentro da colônia. Ok? E isso a gente vai ver mais para frente também. E aí vem a questão, a primeira questão, né? Vamos lá. De acordo com Boris Fausto, o descobrimento do Brasil não provocou nem de longe o entusiasmo despertado pela chegada de Vasco da Gama à Índia. O Brasil aparece como uma terra cujas possibilidades de exploração e contornos geográficos eram desconhecidos. Por vários anos, pensou-se que não passava de uma grande ilha. As atrações exóticas, os índios, papagaios e araras prevaleceram, a ponto de alguns informantes, particularmente italianos, darem-lhe o nome de Terra dos Papagaios. Diante disso, assinale a alternativa, né, que preenche a lacuna abaixo corretamente. Então vamos lá, pessoal. A expedição aí vem a lacuna, né, de 1530 a 1533, representou um momento de transição entre o velho e o novo período. Tinha por objetivo patrulhar a costa, estabelecer uma colônia através da concessão não hereditária de terras aos povoadores que trazia a São Vicente em 1532 e explorar a terra, tendo em vista a necessidade de sua efetiva ocupação. Então esse trecho aqui, ele está falando, né, dessa expedição que Portugal vai fazer em 1530 com o objetivo de iniciar a colonização do Brasil, né, porque o Brasil estava sofrendo uma série de ataques aí de franceses, de ingleses à costa, né, e Portugal estava com medo de perder o controle, perder o domínio aqui do território brasileiro a esses concorrentes. Então, em 1530, ele vai mandar uma expedição, né, com o objetivo de iniciar o processo colonizatório. O Brasil foi descoberto em 1500, mas em 1500 a 1530 o Brasil só vai ter expedições para extração do pau-brasil. Não vai haver uma instalação de uma administração colonial no território. Essa administração só vai se estabelecer em 1530 com essa expedição, cujo objetivo era estabelecer o que a gente vai chamar depois de capitanias hereditárias, né? E aqui está falando a expedição de quem que foi o cara que liderou essa expedição?
teria sido Martim Afonso de Souza, né? Então a correta, aqui na número 1, seria a letra B, ok? Continuando aqui, a questão 2. Durante o período colonial no Brasil, uma série de interesses divergentes deu origem a diversas revoltas. Há, inclusive, uma forma de se referir na historiografia a esses conflitos, os movimentos nativistas. Assinale a alternativa abaixo, analise as alternativas abaixo e assinale a que não se encaixa entre as revoltas nativistas do período colonial. Ok? Então, pessoal, todas essas aqui, ó, são revoltas nativistas, são revoltas que ocorreram dentro do Brasil colônia, né, questionando e muitas vezes o domínio, a administração portuguesa, né? A única delas que não se encaixa, né, nessa categoria de revoltas nativistas seria a letra D, o levante integralista, ok? Então a número 2 seria a letra D. E aqui a questão 3, ela vai trazer aqui esse texto do saudoso Eduardo Bueno, né? Vamos lá. Apesar dos exageros e incorreções, a lettera de Américo Vespúcio para Piero Soderini com certeza continha várias passagens verídicas. Uma delas é o trecho no qual, referindo-se à sua primeira viagem ao Brasil, realizada entre maio de 1501 e julho de 1502, Vespúcio afirma: nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E já tendo estado na viagem bem 10 meses, e visto que nessa terra não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos despedirmos-nos dela. Deve ter sido exatamente esse o teor do relatório de Vespúcio, o teor do relatório que Vespúcio entregou ao rei Dom Manuel em julho de 1502, logo após desembarcar em Lisboa, ao final de sua primeira viagem sob a bandeira portuguesa. O diagnóstico de Vespúcio selou o destino do Brasil pelas 2 décadas seguintes. Afinal, no mesmo instante em que era informado pelo Florentino da inexistência de metais e de especiarias do território descoberto por Cabral, Dom Manuel concentrava todos os seus esforços na busca pelas extraordinárias riquezas do Oriente. Em outras palavras, né, pessoal? Os portugueses chegaram aqui, não descobriram metais preciosos, viram apenas que o único item que seria possível uma exploração mais imediata seria a extração do pau-brasil para o comércio na Europa, né? Então, eles não estabeleceram de imediato uma colonização aqui na terra do Brasil, mesmo porque Portugal ainda tinha interesses, né, em estabelecer uma colonização, estabelecer uma exploração mais efetiva nas terras das Índias, né, nas terras do Oriente, ok? Então vamos lá. Aí vem a questão. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa, voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se inclui a... Então, pessoal, de todas as características aqui citadas, só uma está correta, né? E a correta seria a letra B, o escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração, né? Ou seja, nesse proveito aqui que eles tiraram da exploração do pau-brasil, né, eles garantiam a mão de obra dos indígenas nessa extração com a prática do escambo, dando quinquilharias a esses indígenas, né, em troca do trabalho deles na extração do pau-brasil. Ok? Então aqui a gente termina a semana 4 do PET complementar e vamos iniciar agora a semana 1 do PET 2. Ok? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Desse tema, vocês têm alguma dúvida? Tem dúvida, Danila? Tem dúvida? Você quer perguntar alguma coisa?
Pode perguntar, viu, Danila? Que se eu não souber, eu invento. Rosane, e você sentiu algum efeito colateral com a vacina? Não, só um pouquinho de. O braço fica meio assim pesado, sabe? Só Sei. isso. Aí não virou Só isso. jacaré, não. Não, Ah, então tá só bom. um pouquinho assim de braço meio assim dolorido, mas passa rápido. Ah, não, beleza. Então vamos lá, né, pessoal? Agora a gente vai iniciar aqui os temas do PET 2, né? Os temas, enfim, vamos iniciar, né, o segundo bimestre aqui. Depois de tanto tempo aí no Brasil colônia, vamos entrar aqui no segundo bimestre. E o tema é crise do sistema colonial também, ok? Avançando aqui, eu recomendo que vocês sigam o canal do professor Dimas Antônio e o canal do professor Vini, tá bom? O canal Super História. Esses dois canais aqui, pessoal, eles trazem conteúdos dos pets de história, né? Caso surja alguma dúvida aí com vocês sobre alguma questão que vocês, né, não conseguem esclarecer com as suas pesquisas, vão lá no canal do professor Dimas ou então no canal do professor Vini, o Super História, que vocês conseguem achar até as correções das atividades, ok? E também o meu canal, onde todas as aulas vão ser postadas, ok? É isso aí. Vamos lá. Primeiro aspecto que a gente tem que falar quando a gente está falando, né, quando a gente está abordando esse tema, que é a crise do sistema colonial, a crise das colônias, né, que é uma das principais características do mercantilismo, seria a ascensão do iluminismo, ok? O iluminismo foi um movimento intelectual que começou na Europa a partir do século XVII e ganhou força no século XVIII. A França é considerada o país que liderou intelectualmente o iluminismo europeu. Tinha como principais características a valorização da razão e a crença de que o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas. E as trevas aqui se referindo ao antigo regime, né? Ou seja, pessoal, durante o final da Idade Média, né, mais sendo específico, durante o final da Alta Idade Média, o início da Baixa Idade Média, né, nesse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, do século X até o século XVIII, mais ou menos aí, a gente vai ver surgir na Europa o mercantilismo, né? E o mercantilismo, ele vai ser simplesmente o quê? Vai ser o aumento do poder do rei, né, com a aproximação dele com a classe que vinha surgindo, a classe da burguesia, né? A burguesia, à medida que o comércio ia se popularizando, ela ia ganhando uma importância cada vez maior dentro da sociedade europeia e ia se enriquecendo, né, com esse comércio. E o rei também ia se enriquecendo, cobrando impostos dessa burguesia. E é importante a gente pensar também o que? Que durante a Idade Média existia o feudalismo, né? Vocês sabem. O feudalismo era aquele sistema onde o rei ele dividia as terras do seu reino entre vários nobres, né? E cada pedaço de terra desse era um feudo que era dominado por um senhor feudal. O senhor feudal era um nobre que não ia trabalhar, né? Ele existia a lei da hereditariedade, quando ele tivesse um filho homem, esse filho iria herdar, né, as suas riquezas, o seu feudo, suas posses, seus domínios, né? Se ele tivesse só filhas mulheres, ele iria casar essa filha para que o marido dela tivesse administração, era uma sociedade extremamente machista, né? Mas enfim, o feudalismo ele começou a ruir à medida que o comércio foi se expandindo, que a burguesia foi ganhando importância, né? E o rei, se aproveitando disso, começou a cobrar impostos dessa burguesia, né? E começou a contratar exércitos, começou a fortalecer o seu poder e se tornou um rei com poder absoluto, ou seja, um rei absolutista. Quando surge o iluminismo é basicamente uma crítica dessas classes sociais, né, dessa burguesia, a essa exploração real, a essa exploração dos monarcas, né, dos reis, sobre o trabalho da burguesia.
ok? Então, o iluminismo ele vai trazer várias ideias, mas todas essas ideias elas vão ter como pilares a valorização da razão, né? E a busca por uma flexibilização, por uma maior participação da burguesia nas decisões políticas, né? Tirar a burguesia desse aspecto aí de classe explorada, de classe dominada, né? Pelos monarcas, ok? Enfim, de certa forma, então, o iluminismo ele vai ter essa proposta de diminuir o poder real, né? Alguns pensadores mais extremistas eles vão propor a abolição geral da monarquia, né? E a instalação de repúblicas, ok? O que vai, como a gente viu, né, vai acontecer no Haiti, vai acontecer nos Estados Unidos, né? Mas outros pensadores iluministas eles vão ter uma ideia de um despotismo esclarecido, né? Ou seja, que os reis eles abram mão de um pouco do seu poder para que eles pudessem continuar governando. Porque se eles não fizessem isso, se eles não diminuíssem o seu poder, se eles não estabelecessem, né, uma, como eu posso dizer, se eles não aderissem a uma monarquia constitucional, se eles não obedecessem a uma constituição, se eles não seguissem um parlamento, né, um parlamento que seria formado, obviamente, por burgueses, né, ele ia acabar sofrendo um golpe de Estado e ia se instalar uma república. E o pavor dos monarcas nesse período era a república. A Revolução Francesa aí, né, foi um grande movimento que combateu duramente as monarquias europeias absolutistas, né? Reis foram decapitados, inclusive a Rainha Maria, acho que é Maria mesmo o nome dela, lá de Portugal, ela acabou enlouquecendo porque ela via amigos dela, né, amigos que eram monarcas em outros reinos, né, no caso o reino da França, perdendo a cabeça, sendo decapitados, né, havia uma relação familiar, uma relação de compadres entre esses monarcas na Europa, né, então ela acabou ficando louca, ela morria de medo de se estabelecer uma república dentro de Portugal, né? Então, assim, uma série de coisas foram influenciadas, né, devido à ascensão do iluminismo, ok? Então, o iluminismo é esse movimento ideológico que vai bater de frente com as ideias da monarquia absolutista, ok? Um dos principais pensadores que a gente tem dentro do contexto iluminista seria John Locke, ok? De 1632 a 1704. Vamos lá. Ele é considerado o pai do liberalismo político, que negava a origem divina do poder dos reis e defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistirem a governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. Então, as ideias de John Locke circulavam sobre esses pilares, né? A negação, a imposição de resistência a governos autoritários, né? No caso, o governo autoritário ele está falando do governo absolutista, né? E também que tivesse a garantia, né? A propriedade privada, que a propriedade privada fosse respeitada, né? Ele é um dos principais, ele é considerado um dos principais fundadores do pensamento liberal também. Para ele, os direitos naturais dos seres humanos são o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, que deveriam ser garantidos pela lei, né? Então, por que ele falava isso, pessoal? Porque muitas vezes os impostos, né, os pesados impostos, os tributos que eram colocados sobre a burguesia, eles influenciavam direto no direito à propriedade privada, né? Então vai ser nesse momento aqui, ó, que a luta, que a busca por um Estado menor, um Estado com menos participação política, vai se estabelecer, né? Até hoje essas ideias do liberalismo, elas permeiam o meio político nosso, né? Só que a gente tem que pensar que o contexto que a gente vive hoje é completamente diferente do contexto do John Locke, por exemplo. Ele estava lutando contra um governo de um rei absolutista, de um rei que dizia que o seu poder era instituído pela autoridade de Deus. Por que eu sou rei? Porque Deus quis que eu fosse rei. Deus escolheu a minha família, a minha dinastia, para governar, para ser rei.
E se você é contra a minha autoridade como rei, você é contra o próprio Deus, né? Era esse o pensamento, o discurso dos reis à população. Então o liberalismo ele vai surgir como um questionamento à imposição desse poder absoluto aos reis, né? Só que o contexto hoje é completamente diferente, né? Não querendo falar muito assim sobre a política atual, não. Só que muitas vezes os políticos liberais eles se apegam a esses argumentos, né, que foram usados e eram super coerentes lá em 1600, né, lá no século XVII, século XVIII, né, que eram super coerentes naquele período e tentam aplicá-los agora. Só que muitas vezes isso aí acaba gerando problemas sérios dentro da sociedade, principalmente nas classes mais baixas. Mas enfim, né, esse aí é o pensamento do John Locke, galera. Vamos lá. O Adam Smith. O Adam Smith, que nasceu em 1723 e morreu em 1790. Ele é conhecido como o pai do liberalismo econômico. Ele defendia que o mercado era controlado por uma mão invisível, regido pela lei da oferta e da procura, em que, quando há mais procura do que a produção, o preço sobe, e quando se aumenta a produção ou diminui a procura, o preço desce. Em outras palavras, pessoal, ele diz que a oferta, né, e a demanda são as leis, né, naturais, leis que estão enraizadas dentro da configuração social, né, das civilizações capitalistas que fazem, que regem, né, que estabelecem um equilíbrio econômico da sociedade e que não deve ocorrer uma intervenção do Estado na economia justamente por isso, porque se o Estado não intervém na economia, a economia se regula sozinha, né? É a ideia do Adam Smith, porque, como ele diz aqui, né, em que quando há mais procura do que produção, ou seja, quando tem mais gente querendo um produto do que tem disponibilidade desse produto, o preço sobe, né? E quando se aumenta a produção, ou seja, quando tem muito desse produto e poucas pessoas querendo fazer uso desse produto, o preço desce, né? Essa é a ideia, a lei da oferta e demanda. E esse controle que ele fala da mão invisível, né, basicamente diz isso. O Estado não intervém na economia, a sociedade ela se organiza sozinha, né? É a ideia do Adam Smith aí. Vamos lá. O mercantilismo. O mercantilismo vai ser a ideia que vai ser combatida, né, que vai ser questionada por esses pensadores iluministas aí. O que era o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos estados europeus na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, como forma de assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes e grupos ligados às monarquias. O Estado passa a intervir diretamente na economia, né? Como que ele passa a intervir diretamente na economia? Cobrando pesados impostos, né, sobre as classes produtoras, estabelecendo a colonização, né? A colonização vai ser um dos pilares principais para a garantia do mercantilismo, para o fortalecimento do poder real, né? Então, o rei ele era essa figura. Ele poderia se meter em qualquer aspecto da política, e a economia era um deles. E o iluminismo, né, como a gente viu aqui o pensamento do John Locke, do Adam Smith, eles vão questionar diretamente essa intervenção do Estado na economia, ok? De acordo com a logística mercantilista, as colônias deveriam ser áreas fornecedoras de matérias-primas, ou seja, metais preciosos, principalmente ouro e prata, pedras preciosas, madeiras, açúcar e algodão, entre outros produtos, né? Então as colônias elas vão oferecer esses produtos para suas metrópoles. O que são as metrópoles? Os países colonizadores, né? No caso, a metrópole do Brasil, que era colônia, era quem? Era Portugal. Portugal era a metrópole do Brasil, colônia, né?
E a colônia ela deveria fornecer esses produtos às suas metrópoles a baixos preços, né? E deveriam comprar delas os produtos industrializados a preços elevados, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos entender aqui o pacto colonial, né? A colônia aqui seria o Brasil, né? E o Brasil ele vai fornecer para a metrópole produtos tropicais, né? A cana-de-açúcar, né? O açúcar mascavo que é produzido aqui, o pau-brasil, né? Até metais preciosos também, né? Tudo isso ele vai vender bem barato para a metrópole, vai vender baratinho para a metrópole. Ele não pode vender para nenhum outro país da Europa, nenhum outro país do mundo. A colônia pode fazer comércio, só com a metrópole, né? É isso que a gente chama de pacto colonial, de exclusivo comercial. A colônia ela só pode fazer comércio com a metrópole. E ela vai vender esses produtos baratinhos para a metrópole. E o que a metrópole vai fazer? Ela vai pegar esses produtos que ela comprou da colônia, baratinho, e vai vender bem mais caro para a Europa. Ok? Aí vamos imaginar que eu sou aqui um colonizador lá em 1600, aqui no Brasil. E, pô, meu sapato, minha bota, tem um buraco na minha bota. Estou precisando de uma bota nova. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma bota nova. Só que aí no Brasil ninguém produz bota. É proibido produzir bota no Brasil porque se você quiser comprar uma bota, se você quiser comprar um produto manufaturado, você só pode comprar da metrópole, né? Mas vamos imaginar aqui que Portugal não produz botas. Quem produz botas é a Inglaterra, né? O que Portugal vai fazer? Ele vai comprar a bota da Inglaterra a um preço e depois ele vai revender essa bota para a colônia, para o Brasil, né? A um preço muito mais caro. Ou seja, a bota que se eu fosse comprar diretamente da Inglaterra, que ia sair, vamos imaginar aí a R$ 10, eu vou lá e compro a R$ 100 aqui da metrópole. E eu não posso comprar de outro país. Se eu comprar de outro país, eu estou fazendo contrabando, eu estou traficando botas, né? Então, essa é a ideia do pacto colonial. Deu para entender mais ou menos aí, pessoal? O que seria o pacto colonial? Tá dando para me ouvir aí legal? Isso. Tá me ouvindo, Danila? Sim. Beleza. Deu para entender aí o que é o pacto colonial, pessoal? Ana? Ah, sim. Ana, você escreveu não aqui antes? Você está se referindo ao que esse não aqui? Que eu só vi agora o chat. Acho que você perguntou se alguém tinha alguma dúvida no princípio lá, aí ela respondeu não. Então tá bom. Então beleza. Então vamos continuar aqui, pessoal. Bora lá. Monopólio comercial. O Estado, no caso o poder real, concedia aos grandes comerciantes e banqueiros, a burguesia, o direito de explorar a venda de produtos agrícolas através das companhias de comércio. As mais importantes foram a Companhia das Índias Orientais, que trazia produtos da Ásia, e a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelo comércio com as Américas. As metrópoles impunham às suas colônias o direito exclusivo de comercializar com as regiões colonizadas, o que chamamos de monopólio comercial. Em outras palavras, pessoal, quando Portugal descobriu o Brasil, quando Portugal resolveu colonizar o Brasil em 1530, né, todo o período de colonização do Brasil, a coroa portuguesa ela não tirou diretamente dinheiro do bolso para fazer essa comercialização, para fazer essa exploração da colônia, né? O que ela fez? Ela deu concessões. Vamos imaginar, tem uma empresa aqui, né? Uma empresa que quer fazer o comércio do pau-brasil, né? A iniciativa privada lá de Portugal quer fazer o comércio do pau-brasil. A coroa portuguesa vai falar, você quer ir lá?
explorar o pau-brasil, então você vai ter que pagar o seu navio, você vai ter que ir lá, pagar pela extração, né? Você vai fazer tudo, é tudo por sua conta, né? O rei de Portugal falando para essa empresa. Você vai lá e faz a extração do pau-brasil por sua conta. Eu não vou investir em nada. Mas quando você vender esse pau-brasil aqui na Europa, eu vou cobrar um imposto em cima, né? Então era assim que que as coroas, né, que as monarquias lucravam no processo colonizador. As coroas não investiam diretamente dinheiro da coroa, dinheiro do Estado na colonização, né? Quem fazia esse investimento era a iniciativa privada, eram, né, as empresas. E algumas empresas se fundiam e formavam as companhias de comércio, né? E duas companhias de comércio foram as principais aí dentro desse contexto do monopólio comercial. O que é um monopólio? Monopólio é quando uma área de comércio é polarizada, ela é controlada só por uma empresa ou por um grupo de empresas, ok? Vamos lá. Por exemplo, vamos a um exemplo aqui de monopólio para ficar bem claro, bem simples para vocês entenderem. Quando eu digo para vocês sobre assistir vídeos na internet, qual que é o primeiro site que vem na sua cabeça? É o YouTube, não é? Eu imagino que seja o YouTube. Por quê, pessoal? Porque o YouTube, ele, além de ter sido um dos pioneiros nessa área, né, ele conseguiu expandir bastante seu domínio sobre esse tipo de oferta de, de, de entretenimento às pessoas, né? As pessoas usam de tal forma o monopólio do YouTube a essa questão do acesso a entretenimento em vídeo, a formação em vídeo muitas vezes, né? É tão grande que a gente pensa logo no YouTube quando a gente fala em, em, em ter acesso a vídeos na internet, né? Isso que é um monopólio. Hoje em dia existem outras empresas, né? Existe o TikTok aí, com outras propostas assim mais ou menos parecidas, mas nenhum deles consegue bater, consegue barrar o YouTube, né? O YouTube, ele formou de certa forma um monopólio comercial. Durante o período da expansão marítima, do mercantilismo, né, esses monopólios eram muito bem estabelecidos, principalmente pelas companhias das Índias Orientais, né, que iam fazer o comércio do Oriente, o comércio das mercadorias que vinham das Índias, né, e as companhias das Índias Ocidentais, que iam fazer, que eram as empresas, né, o conglomerado de empresas que ia fazer o comércio, a extração, a exploração das Américas. Entendeu? É isso que é o monopólio comercial. Assim, eu falei bastante, mas deu para entender mais ou menos o que eu estou explicando aqui? Danila, deu? Ana? Deu para entender, Danila? Uhum. Não entendi, Danila. Você entendeu, Dan? Sim ou não? Sim. Ah, então beleza. Então tá bom, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar aqui sobre o caso Brasil, né? Como que essa situação aí da exploração mercantilista vai se dar no Brasil, tá bom? Tá Vocês têm ótimo. alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Então beleza, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje, Obrigada, tá bom? nós. E até a próxima aula. Desculpa aí o erro do Para começo mim, aí. legal, sai. Sai. Tchau, tchau, Danila. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Obrigado, Rosane. Valeu. Tchau, tchau, Danila. Tchau. Tchau, tchau, Dani. Valeu, gente. Até mais.